para receber aqueles que estavam, Senhor, Deus, aptos, aqueles que o Senhor escolheu para receber algo, Senhor, da tua parte. Algo, Senhor, Deus, que não poderia, Senhor, passar nesta noite. Já se falou de curas aqui, Senhor. E o Senhor é onipotente, não depende de ninguém. Por isso, a tua mão, Senhor, Deus, é o suficiente para, Senhor, operar aquilo que o Senhor propôs operar. Por isso, nessa noite, Senhor, Pai querido, eu quero apenas te pedir, Senhor, que ao ouvir toda a oração que foi feita, Senhor, antes de chegarmos aqui, a oração que foi feita ainda pela manhã ou pela tarde ou pela madrugada, e, Senhor Deus, o Senhor escolheu para responder nessa noite, seja manifesta a sua glória e o seu poder neste lugar. Que o Senhor, Pai querido, venha abrir, Senhor, os nossos corações para, Senhor, recebermos, Senhor, todo o entendimento daquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E que enquanto o Senhor estenda a sua mão mais uma vez para glorificar o nome santo de teu Filho, me conceda mais uma vez a ousadia do teu Espírito para poder falar tudo aquilo que está no seu coração, Senhor Deus, para que o teu povo conheça. Abre o céu da tua santa habitação nessa noite e derrama das mesmas brasas que tocaram os lábios de Isaías, para que no Senhor nos propomos dessa terra a glorificar o seu nome na terra dos viventes. E como o Senhor conhece os seus como ninguém, aonde houver um coração quebrantado, contrito, uma alma sedenta, faminta por ti, alguém que leva consigo a companhia bendita e doce do seu amado Espírito Santo. Oh Senhor, Pai querido, pode começar a tocar agora, pode começar a mover a nossa existência com o teu sangue, com o teu fogo e com a tua manda serva, a glória da cheia de graça, o Ibanaga chefe milhão de graça. Tu sabes que o homem pode manipular, mas eu sei que mover a tua igreja, esse poder só o Senhor tem. O homem pode emocionar, mas edificar a nossa alma, esse poder só teu Espírito. O homem pode empolgar a carne, mas renovar-nos. O teu Espírito, ele pode. Ele opera, e testifica que a glória é tua. É o que te pedimos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Amados, nós estamos diante de uma palavra abençoada da parte do Senhor, que faz a narrativa de um momento histórico em Israel, que na verdade não começa aqui. Esse fato, este momento começa no coração de um homem com o nome Davi, da qual nós conhecemos muitas histórias acerca da sua pessoa. Davi, este que foi escolhido por Deus, separado por Deus, com um propósito, ou com muitos propósitos, este, num momento, numa etapa, numa altura da sua vida, do seu ministério, por que não dizer do seu reinado, está na varanda da sua casa, olhando para aquilo que Israel, uma das coisas que mais Israel estimava para o seu povo, que é a tenda ou tabernáculo do Senhor. E Davi então se atém ao fato de que a tenda, o tabernáculo do Senhor, ela abriga aquilo que Israel mais preza para si, que é a arca do Senhor. A arca do Senhor é o simbolismo da aliança. A arca do Senhor, por que não dizer, é o simbolismo da presença do Senhor para com Israel. E Davi, olhando para aquele tabernáculo e olhando para dentro da sua casa, do seu recinto, do seu palácio, ele se indigna. Porque então ele olha ali e ele vê que a arca do Senhor está num lugar totalmente impropício para ela, porque ela é a maior riqueza que o povo de Israel tem. E ele então tem o fato de que Israel, na verdade,
ordenado, não está dignificando Ele próprio, não está dignificando aquilo que Israel mais prezava. E Ele então coloca no seu coração que vai fazer um palácio, ou um templo, mais precisamente falando, para que não só os rituais, mas a própria arca do Senhor esteja dentro de um lugar muito mais apto, muito mais dignificante para aquilo que era o maior de todos os objetos, de todas as riquezas que Israel poderia ter. Ele coloca no seu coração que vai construir um templo que dignifique a aliança de Deus com o povo de Israel, um templo que dignifique aquele objeto que simboliza a presença do Senhor. Aos olhos humanos, isso é mais do que louvável. Neste momento, alguns minutos, algumas horas depois, entra pela sala do rei um dos principais conselheiros e o principal profeta da época, porque Samuel já não existia. Este tem por nome Natan. E então, Davi, muito ansioso e muito alegre, ele relata aquilo que ele colocou no seu coração, aquilo que ele propôs a fazer a Deus. E Natan, por ser afeiçoado a Davi, por amar Davi, por gostar de Davi, ele então diz: você é ungido do Senhor, faça como o nosso rei deseja, o Senhor será contigo. Ele sai da presença do rei, e o rei continua ali naquele vislumbre, o rei continua ali naquela fé em fazer aquilo que ele propôs no seu coração a fazer ao Senhor. A Bíblia diz então que algumas horas depois o Senhor visita o profeta, e o Senhor começa a falar coisas para o profeta que ele não estava preparado para ouvir. E o Senhor então diz para o profeta voltar lá na presença do rei e falar tudo aquilo que ele ia relatar aos ouvidos do profeta. E Deus então diz a Natan: vá lá para Davi e diga para ele que tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele pode, na verdade, não é ele, não é a sua capacidade e não é nada do que ele fez. Tudo sou eu. Diga para ele que as mulheres que ele tem, os filhos que ele tem, a riqueza, o exército, o nome, o renome, o respeito e até o temor de outras nações acerca dele, nada disso foi a sua espada, nada disso foi a sua capacidade, nada disso, tudo fui eu. Eu tirei Davi de trás das ovelhas malhadas e o coloquei para se assentar no trono e ser notoriedade na terra. Então diga para Davi que ele anda e deve andar segundo o meu querer. Diga para ele que não é da maneira dele, não é da forma dele, nada disso. É da minha forma, é do meu querer. Diga para ele que não é segundo a vontade dele, não é segundo o que ele acha, segundo o que ele deduz, segundo o que ele pensa. Se ele quer ser abençoado, tem que ser guiado por mim, pelo meu Espírito. Tem que esperar o meu consentimento e o meu sim. E diga para ele que acerca do que ele pensou, a minha resposta para ele agora é não. Meu Deus poderoso, aleluia! Natan, eu sei que você disse que eu seria com ele, mas você falou porque gosta de Davi. Você falou porque se afeiçoa com a pessoa de Davi. Você falou porque é amigo, é camarada de Davi, mas na minha obra não é bem assim que acontece. Na minha obra não é por camaradagem, não é por amizade, não é por afeição. Na minha obra, se quiser ser a minha obra, é segundo o meu querer. Aleluia! Quando, aleluia, o sim sai do céu, tem que sair segundo a palavra do Senhor, testificado pelas três pessoas divinas. A Bíblia diz em 1
gente pensando que é da sua maneira, da sua forma, é segundo se acha, segundo se deduz, segundo se pensa. Igreja não é assim. Estou falando de igreja, não estou falando de empresa, não estou falando de firma, não estou falando de clube, porque tem muita igreja que deixou de ser igreja para ser clube. Tem muito lugar que deixou de ser igreja para ser empresa. E aí o homem coloca quem quer, tira quem quer, se coloca por amizade, se coloca por afeição, se coloca por conveniência, se amando a mas se quisermos vivermos debaixo da bênção de Deus, é da maneira dele. Só se vai quando ele diz vai, e só se conquista quando ele diz é a hora. Se quisermos viver debaixo da bênção, é debaixo do sim ou debaixo do não. Aleluia. Espera no tempo do Senhor, porque no tempo dele a Bíblia diz: debaixo da vontade dele é bom, agradável e perfeito. A Bíblia diz que então Davi, após ouvir esta palavra, sabendo que o Deus de Israel não brinca, sabendo que o Deus de Israel é Deus santo, fogo consumidor, é Deus zeloso, ele arquiva tudo aquilo que ele havia colocado no seu coração. Mas o bom de Deus é que quando obedecemos a sua voz, ele não nos deixa frustrados. Quando nós somos direcionados por ele, pode ser que num momento oportuno, ou no momento, aleluia, ele diga não. Mas se a gente fizer o que ele quer, lá na frente, ele faz nossos olhos contemplar tudo aquilo que o nosso coração desejou. Foi assim com Moisés. Ele disse: Moisés, você não vai entrar na terra da promessa. Imagine um homem que lá lutou para Deus 40 anos. E eu estou falando de trabalho árduo. E de repente ouve de Deus que uma das coisas que ele mais desejava, Deus não vai proporcionar. Ele não refuta, ele não indaga, ele simplesmente ouve Deus falar e não me diga mais nada acerca disso. Meu Deus, glória a Jesus. Mas 2 dias depois, no relógio de Deus, 2000 anos depois, no relógio do homem, lá está Moisés, na terra da promessa, em companhia de Elias, vendo daquele ele mesmo profetizou. Eu conheço um Deus que, se o homem viver debaixo da sua autoridade e seu poder, se o homem viver no centro da sua vontade e obedecer a sua voz, este nunca vai viver frustrado debaixo do céu. A Bíblia diz em Salmo 37:4: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. No Salmo de número 143, verso de número 10, a Bíblia diz: o Senhor proporciona o desejo daqueles que o temem. Aleluia. Passado alguns anos, está no trono o filho de Davi. E a Bíblia diz que então, depois de Deus ter feito tantas coisas, e ele está no trono, ele se lembra daquilo que o seu pai falou. Ele se lembra daquilo que o seu pai o responsabilizou de realizar na terra. E eu te pergunto nessa noite: você tem se lembrado
daquilo que Deus colocou na sua responsabilidade? Você tem se lembrado daquilo que Deus colocou para você realizar e Ele colocou a planta nas suas mãos? Nós não estamos aqui para encher os bancos. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer, ou estamos nos distraindo, ou nos entendendo. Nós estamos aqui com o propósito que Deus colocou no seu coração. Cada um de nós aqui é responsável por algo que Deus colocou nas nossas mãos. E o Pai pergunta para você nesta noite: aonde está o que eu coloquei nas tuas mãos para ser realizado? Salomão se lembra da responsabilidade. Ele vai numa gaveta, abre-a e pega a planta, coloca-na em cima da mesa e coloca no seu coração: eu tenho tudo, é hora de realizar aquilo que o Pai colocou nas minhas mãos. Mas Deus, eu sou uma criança, é nada. Você já tem tudo. É hora de realizar o que o Pai colocou nas tuas mãos. Vai, porque eu já te dei por profeta na terra. Você já tem o meu espírito. Você já tem o meu nome. Você já tem o meu sangue. Você tem a minha palavra. Vai. Oh, na vacina. Desativar aquilo que o Pai colocou na tua responsabilidade. É noite de tirar da gaveta a planta daquilo que o Pai propôs para que Ele fosse glorificado na sua vida. É noite de tirar da gaveta a planta dos sonhos, a planta dos projetos. É noite de tirar da gaveta e colocar sobre a mesa. Sabe por quê? Porque o Rei vai te dar tudo para você realizar aquilo que no coração dele Ele propôs, aquilo que no coração do Pai foi proposto. É uma palavra profética para a tua vida. Eu não tenho medo de profetizar de olhos abertos, olhando fitado nos teus olhos, para te dizer: te prepara, porque 2013 é o ano de tirar os projetos da gaveta, é o ano de tirar os desejos da gaveta, é o ano de tirar os sonhos da gaveta, é o ano de reformar a casa, é o ano sim de comprar o carro, é o ano de um ministério, de ganhar almas para o Senhor, é o ano de abrir novas congregações, é o ano de fazer a obra missionária na Ásia, na África, na Europa, no Oriente Médio, na Oceania e nas Américas. Se você está ouvindo o que o Pai está te dizendo, Ele te diz: coloca o projeto na mesa, coloca o projeto na mesa, porque agora aleluia, a planta está na mesa e é hora de fazer um levantamento, porque a obra é grande. Aleluia. Manda gashiri de comandante. Os olhos que virem a obra vão se maravilhar, e os ouvidos que ouvirem falar acerca dela vão estremecer, vão desacreditar, vão ter que vir para ver. Mas é preciso fazer um levantamento. Será que há material? Aleluia. Será que há material? E ele então vai fazer um levantamento, uma logística, e ele tem tudo. Ele tem tudo. Tem ouro, tem prata, tem bronze, tem pedra preciosa, tem todo equipamento, todo o aparato, tem, aleluia, servidores à sua disposição, mas ele precisa de alguém especializado em trabalhar com todo o material colocado à sua disposição.
precisa de uma pessoa, mais de ninguém. E essa pessoa ele não pede para alguém qualquer. Ele não solicita, vamos para a linguagem dos nossos dias, uma empresa de terceirização. Nada disso. Ele precisa de um, ele sabe que precisa pedir para um rei. O que a igreja precisa hoje? A igreja tem ouro, a igreja tem prata, a igreja tem bronze, a igreja tem pedra preciosa, tem madeira, tem pano, tem tudo, tem trabalhadores. A igreja só precisa de um. E para ele vir, tem que pedir para o rei. João falou acerca disso, João Batista dizendo: eu batizo com água, mas ele, o rei, o cordeiro que tira o pecado do mundo, só ele, mais ninguém, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não adianta pedir para o Valdomiro Santiago, não adianta pedir para o Josué, não adianta pedir para o Samuel Ferreira, não adianta pedir para o Billy Graham, não adianta pedir para o Henrique, não adianta pedir para o Daniel Neve, para o Gunnar Wigre, não adianta pedir, aleluia, para o Martinho Lutero. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Se tiver 3 na nossa cidade, não precisa mais nada, só precisa de um. Se tiver meia dúzia de irmãs, não precisa de mais nada, só precisa de um. Se tiver 2 ou 3 obreiros, não precisa de mais nada, só precisa de um. Se tiver material, ele vem e trabalha com tudo. Ele é especialista. Eu preciso de um. Versículo 7. E no versículo 13, o rei responde: agora envio. Agora envio. O que você vai sentir nesta noite, o que Deus propôs para que você recebesse, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, não vai ser no mês de aleluia de maio, nem no ano de 2014. Ele propôs: é hoje, é agora, é agora, é agora. Se abra, se dilate na presença do Senhor, porque o Espírito do Senhor está aqui. Porque alguém pediu para o rei que ele estivesse. Não é obra de manipulação, não é artifício humano, não. Alguém pediu: Espírito Santo, não vai ter muita gente hoje, está chovendo, oh aleluia, não vai ter muito irmão, não vai ter muito jovem, mas vai ter material do Senhor para trabalhar. Ei, não dá lá o Espírito Santo, deixa ele dirigir, deixa ele falar, deixa ele tocar, deixa ele operar. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Apresente o material, porque ele vai trabalhar no que tem. Se tiver ouro, vai trabalhar com ouro. Se tiver prata, vai trabalhar. Eu vi e eu abri. Abri quer dizer Pai. E o Espírito Santo é Deus e é Pai. Eu estou enviando o que você tem para trabalhar. Você tem ouro, ele sabe trabalhar. Você tem prata, ele sabe trabalhar. Você tem bronze, ele sabe trabalhar. Tem ferro, ele sabe trabalhar.
derramar bala, não derramar água para refrigerar a alma. Não. Para tirar a impureza tem que ser com fogo. O problema hoje é que ninguém quer que o Espírito Santo trabalhe. Porque se ele trabalhar é dessa maneira. Muita gente não quer. Muita gente quer trabalhar do seu jeito, da sua forma. Quer usar artifício. Quer usar o que é humano. Teologia, filosofia. Coisa errada de maneira nenhuma. Mas o Espírito Santo é que tem que usar. José queria largar Maria. Aí o outro visitou José. Para esse negócio, José. O que trai Maria não é fruto de adultério, não. Não é fruto de pecado, é do Espírito. Machucou, vai mandar a sério. Língua estranha não é loucura, não, irmão. Não é fanatismo, não. É do Espírito, ele me deu. Eu falo dessa. Mas esse negócio aí de sair pulando, sair dando aviãozinho, dançar, tirando a cirandinha, esse negócio aí parece meninice. Meninice porque você não recebeu o que nós recebemos. Vem tudo do Espírito, é dele. Ou na machuca e como na ramaché. Estão tratando impureza com água, com óleo. É com fogo. Jesus disse assim, o Pai disse assim para Jeremias: Jeremias, a minha palavra a partir de hoje na tua boca será fogo. Isso no capítulo 5. Aí no capítulo 23 ele diz: Jeremias, não é a minha palavra como fogo, Jeremias, para tirar a impureza da igreja, só botando fogo. Estão querendo botar água. Irmão, não se escandaliza não, é porque Deus coloca na minha boca e eu tenho para mim, eu não posso voltar para casa com o que Deus colocou, não. Eu tenho que voltar para casa abençoado. E aí fica atacando água, e a impureza não sai. Aí fica tudo que está entrando dentro da igreja. Fica o piercing, fica os alagadores na orelha. Na macho comandar a seque de comandar. A sensualidade entra na igreja e não sai, porque fica atacando água. Mas quando alguém dizer, pode mandar o Espírito Santo, é dessa maneira, irmão. Ele traz fogo para tirar a impureza. E o que a igreja mais está precisando nesses dias é de fogo. Não é fogo estranho, não, é fogo de Deus. É fogo de Deus. Fogo do Espírito está precisando para tirar a impureza. Não, mas aqui não precisa. Precisa. Porque Deus não trata do estereótipo, Deus trata do interior. O interior reflete para o exterior. Primeiro tem que tratar lá. Tem que tirar as impurezas de lá de dentro. Aquela vontade de ser sensual. Aquela vontade de andar na moda, com o alagador na orelha. Aquela vontade de andar no modismo, com o piercing na sobrancelha, no nariz, no umbigo. Não, tem que ser tratado com fogo. Eu vim pregar aqui usos e costumes, nem doutrina, irmão de igreja, não. Eu vim pregar a Bíblia. Eu vim pregar a Bíblia. Porque esses dias eu vi um pastor dizendo, de renome, bota renome nisso. Dizendo que não tem nada não, crente usar isso. O crente vai se gostar, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia dos teólogos, mas na Bíblia dos cristãos que vão morar no céu.
Aí você encontra os homens na igreja, os moços, crente, te dá a paz do Senhor, louva agora, põe a mãozinha para cima, faz coreografia, com um alagador na orelha. Isso não é cristianismo. Não, o material tem, mas está faltando alguém para colocar fogo, chefe. Levanta a tua mão aí, irmão, levanta a tua mão, chefe. Porque Deus vai te dar autoridade para colocar fogo na igreja nos últimos dias. Deus vai tratar a igreja no fogo. O avivamento não vai começar do lado de fora. O avivamento vai começar aqui, dentro da igreja. E Deus vai levantar uma nação incendiária para purificar a igreja de tudo. Se precisar derreter, deixa, fica tranquilo. Gente soberba, gente altiva, gente arrogante, ele tem que tratar com fogo. Homem duro de coração, incircunciso, não tem outro jeito. Não tem esse negócio de passar mal, Senhor. Não tem esse negócio de passar mulher. Não. Bota na mão dele que ele bota fogo. Não tem outro jeito, igreja. Para tirar fofoca no meio da igreja, fogo. Para tirar inveja no meio da igreja, fogo. Para tirar inveja no meio da igreja, fogo. Para tirar intriga no meio da igreja, fogo. Hoje Deus vai tratar aqui. Hoje só está aqui quem Deus convocou para tratar. E Ele vai tratar com louvor. Salomão, fica tranquilo. O que você precisar esculpir, Ele trata. Ele faz com fogo. É um martelo na mão e um maçarico na outra. Pode usar teologia, mas tem que usar com fogo. Pode pregar escatologia, mas tem que pregar com fogo. Pode pregar hermenêutica. Pode pregar pequenos e maiores profetas, mas tem que ser com fogo. É o martelo na mão e o fogo na outra. Pode testemunhar, mas tem que ser no fogo. Pode filosofar, mas tem que ser no fogo. Irmão, não tem outro jeito não, irmão. Eu não sei se a igreja local aqui gosta, mas tem um que gosta. Se convidar ele para entrar, não tem outro jeito. Ele não vai entrar se não for para trabalhar com ele. Para fazer ouro brilhar, tem que ser com fogo. Aqui tem vaso de ouro. Para fazer vaso de prata brilhar, não tem outro jeito não. Não adianta tentar punir, não adianta tentar lixar não. Tem que tratar no fogo primeiro. Aleluia! Mas tem um negócio aqui que me chama a atenção, irmão. É a revelação de Deus na nossa vida. Ele sabe trabalhar com todas essas coisas. Minério é com ele mesmo. Terra é com ele mesmo. Mas tem o seguinte: ninguém trata com a madeira como ele. Aleluia. E você sabe, Salomão, que quando a madeira chega, ela não chega do tamanho que você quer, que você precisa. Aleluia. Ela não chega aparada como você quer, esculpida como você quer.
A madeira, quando ela chega bruta. Ela sai, aleluia. Da onde ela sai, apenas é cortada. Coloca-se no caminhão ou no navio e se traz bruta. Aleluia. Quando ela chega na sua mão, ela chega cheia de casca. Mas fique tranquilo, Ele sabe tirar a casca. Ninguém tira vício como Ele. Ninguém tira mania como Ele. Aonde tiver casca, fique tranquilo. Não precisa de clínica, não precisa de psicólogo, não precisa de terapeuta, não precisa de remédio, não precisa de chazinho. Dá na mão dele que ele sabe tirar casca. Mania de novela. Se colocar madeira na mão dele, a casca só não sai se esconder. Mania de pornografia. Fica tranquilo, cheque. Mania de fazer discórdia. Não dá para colocar o ouro por cima da casca, não. Se colocar o ouro por cima da casca, não vai demorar muito tempo, a casca vai soltar, vai ficar um negócio feio. Vão ver de longe que está meio desacetuado. Vão ver de longe que está suando. Tem que tirar a casca. Aí a gente vê no dia de hoje. Sabe por que tem show gospel? Porque coloca a madeira, mas não tira a casca. Mania de ser estrela, mania de ser popstar. A igreja não precisa disso. É baixaria, Deus do céu. É pregador, pastor, que não aguenta ver um rabo de saia na bacana, na série, de vaca. Está pregando, mas a casca está solta, porque o ouro foi colocado em cima da casca. Tem ouro, mas por baixo a casca está solta. Não tiraram a casca. Prega bonito, mas não tiraram a casca. Não colocaram na mão de quem tinha que colocar. Canta bonito, mas não tiraram a casca. Na igreja canta, mas quando está em casa, quando está no convívio social, é a mesma coisa. Shortinho curto, decote extravagante, barriga de fora, da cana. Irmão, você me desculpe, meu irmão, mas o que Deus coloca na boca, eu solto. Um dia desse eu estou subindo na rua, aí os rapazes estão vindo de brinco, todo rapaz que vem, olha para trás. E o negócio está lá na calçada. Aí eu olho na calçada, uma moça, shortinho curto, desse que tem olho, sabe? Que o povo chama de shortinho de piriguete. O diabo é sujo, irmão. Coloca nome no povo e o povo aceita tudo. E os rapazes olhando.
Aí eu fixei os olhos, eu notei que eu conheço aquela moça. É ela mesmo. Ela é da igreja dele. Aí quando ela olhou para trás, que ela me viu, tacou-se para dentro. Porque quem me conhece sabe. Se me convidar para ir na igreja pregar, se Deus mandar falar, tacou-se para dentro. Aí eu dei 5 passos para frente e falei, você que ela vai sair? Peguei meu celular, esse aqui que reflete, e ela pensando que eu estava falando no celular. Quando eu olhei, ela estava lá nas minhas costas. Não dá para fugir, pode fugir dos olhos do homem. É por isso que canta, e só traz emoção. É por isso que prega e só empolga na carne. Sabe por quê? Porque tem ouro, mas tem casca embaixo. Mas hoje tem aqui alguém para tratar conosco, e ele está dizendo: se joga, se lança na minha presença, porque eu vou tirar toda a casca. Você vai ser usado, mas vai ser usado com autoridade. Quem tem autoridade aí, levanta a mão, porque está descendo. Está descendo
Riba, ele mede como ninguém e corta a madeira. O riba da mana divinamente. Aleluia. Orema da chuva como a madeira será colocada onde exatamente ela será usada. Você coloca na mão dele, ele tira a casca. O riba, se tiver grande, ele corta a madeira. Com ele não tem esse negócio não. E tem uma coisa: quanto menor for a exigência para madeiras, melhor ainda. Ele gosta de trabalhar com madeira pequena. Aleluia. Se tiver muito grande, cheia de orgulho, pode ficar sossegado. Ele vai cortar. Se tiver muito grande, se sentindo, pode ficar sossegado, tranquilo. Ele vai cortar. A madeira não vai aparecer na obra. Só quem vai aparecer é o ouro, a prata, o bronze e o ferro. A madeira vai ficar escondida. Aí eu vou para o que o João disse: importa que eu diminua e que só ele cresça. Eu desapareço e ele aparece. Sabe quem é a madeira? Eu e você. Nós somos eu e você. A presença que tem que refletir, que tem que aparecer, é a presença do ouro. Hoje ele vai cobrir toda a madeira, não vai ficar nada de folga. Só quem vai aparecer no teu ministério é ele. Só quem vai aparecer na tua chamada é ele. Só quem vai aparecer na tua família é ele. Todos que olharem não vão titubear. Deus está ali. É ouro, é prata, é ouro, é comanda, canta na machu. Se coloca de pé nessa cor. Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepara para desaparecer. Diga para ela. Você viu lá, aquela noite, a missionária colocou a mão, aleluia, o coxo voltou a andar. Que nada, foi a missionária agora. Você não viu nada, só tinha ouro, ela era madeira, ela não apareceu. Você viu naquela noite, o pastor profetizou, foi os 20 batizados com o Espírito Santo. Foi o pastor nada, foi Deus que decidiu abrir o céu e derramar pelo Espírito. Quem vai aparecer aqui é só ouro, é só prata, é só bronze que vai aparecer, é só gesto que comandar. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem tem que aparecer na tua vida é Deus. Quem quer subir para ele aparecer aqui? Quem quer subir? Quem quer desaparecer para ele aparecer? Então fecha teus olhos aí. Meu Deus, coisa linda. Capítulo 7 de 2 Crônicas. O dia da inauguração. Meu Deus. Eu profetizo, meu pastor, eu profetizo. Missionário.